dia! A paz do Senhor, primários! Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, a EBD, a maior e melhor escola que existe. E hoje, dia 20 de novembro, estamos aqui, eu sou Lisiane. E eu sou o Johan. E nós estamos aqui para mais uma aula da EBD, a lição de número 8. Lição de número 8. Qual o título da nossa lição de hoje, Johan? Obediência traz muitas bênçãos. Vocês podem olhar aí na revista de vocês. Muito bem. A obediência traz muitas bênçãos, lição de número 8. Mas eu quero começar falando as boas-vindas para os nossos alunos. Então, sejam muito bem-vindos, você, aluno aqui da turma dos primários, e você que nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz, não é? Com a presença deles aqui. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Inclusive, a gente quer saber como que eles conhecem a gente. Então, é para você colocar aqui no chat como que você nos conheceu. Se alguém mandou o link para você, se alguém te convidou, se você achou por aí no YouTube, tá bom? Então, coloca aqui no chat, você visitante, como que você nos conheceu. Tudo bem? Então, a gente vai pedir para eles fazer o quê? Dar o like, Isso. compartilhar e fazer mais o quê? O comentário lá embaixo, né? Sim. Para muitas outras pessoas poderem assistir essa aula, para a gente pregar o evangelho através dessa aula, não é? Sim. Então, curte, compartilha e comenta, bota um glória a Deus, um aleluia, fala aqui com a gente. Só não pode deixar a gente sozinho, né, Johan? Você quer ficar sozinho aqui? Não, Nem isso eu. pode ajudar a espalhar as palavras para várias pessoas. Isso mesmo, ó, muito mais gente vai poder ver. Isso mesmo, espalhar o evangelho aí a toda criatura, né? Então, olha só, sejam muito bem-vindos, está no ar a nossa lição de número 8 e agora o Johan, ele vai orar pra gente começar, mas não deixa a gente sozinho, tá? A gente quer que você ore, que você oferta, né, Johan? É pra eles participar, não é? Com a gente? Sim. Isso mesmo, então agora ele vai orar e a gente vai orar junto com ele, amém? Pode orar. Amém. Senhor Deus querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor cuidou de nós até aqui. Obrigado por mais uma manhã de domingo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuidou de todos que estão assistindo essa aula e de todos que ainda vão assistir. Deus, nós te pedimos para que o Senhor abençoe essa aula da EBD, que muitas pessoas possam ver e que os alunos possam entender absolutamente tudo e que a palavra entre no coração, tanto nos corações de quem já é de casa e dos visitantes. Amém. Amém, em nome de Jesus. Muito bem, e agora nós vamos começar falando do nosso texto áureo. O nosso texto áureo está em Romanos 13:7. E quem será que vai falar o texto áureo hoje? Vamos descobrir? Sim. Roda aí o texto áureo. Respeitem e honrem todas as autoridades. Romanos 13:7, parte B. Glória a Deus! Que lindos falando texto áureo. E agora, eu quero falar com vocês sobre um quadro que é muito legal, que eu gosto muito, porque eu aprendo muito com esse quadro. Então, já que nessa história, na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma pessoa, né, que é Josué, né? Vai falar sobre Josué. E aqui na nossa história, vai falar que ele viveu até que idade, Johan? Vamos ver se você sabe. Vocês sabem? 110 anos. Até 110 anos. Mas será que ele foi o mais velho homem que existiu? Então, olha só, hoje, quando a gente fala em 110 anos, a gente pensa, nossa, a pessoa viveu tanto, né, 110 anos? Mas vamos descobrir? Roda agora o quadro que eu amo, que eu aprendo muito, que é o quadro Você Sabia? Bom dia, primários, e bem-vindos a mais um quadro Você Sabia? Você sabia que o homem que mais viveu no mundo se chamou Matusalém e viveu 969 anos? Seu pai se chamava Enoque. Matusalém, com 187 anos, era pai pela primeira vez. Seu primeiro filho recebeu o nome de Lameque. E Lameque foi o pai de Noé. Ou seja, o homem que mais viveu no mundo foi o avô do homem que sobreviveu ao dilúvio. Que legal! Vocês já sabiam disso que a gente aprendeu aqui? Coloca aqui no chat pra gente, se vocês sabiam ou não. A gente quer saber, né? A gente sempre quer saber. Por isso que tem o quadro Você Sabia. A gente é curioso, né? Então, olha só. Agora, o que vai ter agora, Johan? Um momento muito importante. Qual é?
a família do Caleb vai fazer o caderninho de oração. Mas você, visitante, não precisa ficar triste se você não tem. Aqui na descrição do vídeo tem o caderninho de oração online, que você pode ver pelo celular. Ou seja, não precisa ficar triste porque você não tem o caderninho físico. Que legal, Agora, então as crianças podem orar também, as que não têm o caderninho físico podem orar através do link que está aqui na descrição. sim, Que legal, então agora chama a família do Caleb aí. sim, é só clicar aqui no título do vídeo para ver a descrição. Então, roda aí, Amandinha, o texto... Vai. Eu vou falar, chama a família do Caleb. Aí você fala assim, roda aí, Amandinha, o caderno de oração com a família do Caleb. Vai? Então, roda aí, Amandinha, o caderno de oração com a família do Caleb. A paz do Senhor, crianças! Hoje nós vamos fazer a oração do caderninho do dia 20. Leia o Salmo 24. Quais são os desejos do seu coração? Deus se preocupa com o que você sonha e quer. Que Deus satisfaça os seus desejos e permita que todos os seus planos deem certo. Orando os salmos. Senhor, que eu possa pensar e querer o que é bom e que agrada a Deus, querido Deus. Entrego os meus sonhos e meus planos em suas mãos. Orando pelas crianças da Gâmbia. Senhor, oramos para que as crianças que são sempre ensinadas contra o Evangelho de Cristo, que elas possam ter o direito de expressar a sua fé sem sofrer. Amém! Que legal! Muito obrigada, irmã Stephanie, irmão Wellington e toda essa família linda aí do Caleb fazendo o nosso caderno de oração. A gente foi muito abençoado com a participação de vocês aqui. Agora Amém. nós vamos ofertar ao Senhor e Deus se agrada de quem oferta com alegria, mas além da nossa oferta, a gente tem mais outra coisa para falar. O que é, Johan? Vocês sabem? É o voto dos 1000 valentes. A gente precisa de pelo menos 1000 pessoas muito valentes para dar um dinheirinho para a gente poder pagar o local que a gente está agora. É isso mesmo, nós temos um voto aqui na igreja, tá vendo esse lugar lindo aí que tá aparecendo para você? Então, nós queremos comprar esse lugar, esse espaço onde nós estamos hoje, para ser aqui da nossa igreja, para a gente poder abençoar muitas pessoas, receber muitas pessoas, as crianças amam, os adultos também. Então, nós precisamos de 1000 valentes, 1000 pessoas, para se comprometer a fazer um voto de 60 meses. Então, se você quer fazer parte desses valentes, se você é forte e valente, crê que Deus é que provê todas as coisas, então você vai colocar o seu nome aqui, vai falar qual o valor que você quer ofertar e votar. Entre em contato com a gente e faça parte desse grande desafio. Amém? Então agora, enquanto o louvor vai tocar, nós vamos ofertar ao Senhor. Sempre no Senhor.
Amém. Agora eu vou orar por você, o Ior vai orar também. Todos nós vamos orar juntos aqui pelos ofertantes e por aqueles que não puderam ofertar. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada um, meu Pai, que ofertou nessa manhã com alegria, com um coração grato, porque isso te agradou, ó Deus. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada um que não pôde ofertar nessa manhã por um motivo justo. Senhor, eu peço que o Senhor abra as portas do céu, prospere essas famílias, essas crianças, para que eles possam ofertar na sua casa e testemunhar de todas as maravilhas que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Agora vem aquela hora que a gente vai ser alimentado. Agora é a hora do nosso banquete. A gente vai ser alimentado pela palavra de Deus. A palavra que alimenta nossa alma, nosso coração. Então agora fica ligadíssimo aí, porque está no ar a hora da palavra. Ok? Então eu quero começar lembrando eles e Orhan de que na aula passada, domingo passado, nós aprendemos sobre obedecer às regras. Você acha que é importante obedecer às regras? Sim, as regras podem salvar a gente de algum acidente que acontecer. Claro, as regras são para nos proteger, isso que a gente aprendeu. Então elas ajudam a gente a viver melhor com as pessoas e com Deus, não é verdade? Sim, tia Lise, a gente pode acabar, tipo, por exemplo, tem uma regra de andar na faixa de pedestre. Uma pessoa não atravessa, ela pode acabar sendo atropelada e morrer. É verdade. E se ela morrer, ela vai acabar indo pro inferno porque desobedeceu. Misericórdia, não pode. Então, olha só, então a gente já viu, né, como o Ior explicou, a importância da gente obedecer as regras, porque elas ajudam a gente a conviver bem com as pessoas e com Deus. Pois bem, hoje nós vamos aprender a importância de respeitar as autoridades. Olha que coisa interessante. E falando nisso, eu quero saber de você aí o que é respeito para você. A paz do Senhor, primários, hoje a gente vai estar entrevistando a Gabi. Gabi, o que você acha que é respeito? Honrar e obedecer. Sim. E agora, Ana Júlia, para você, o que é respeito? Respeito é você não machucar os animais, não fazer bagunça, não desrespeitar a mãe, o pai, não bater no coleguinha e não falar palavrão. Agora estamos aqui com a Eva. Eva, o que é respeito para você? Honra, educação e obediência. Glória a Deus. Mas tia Lise agora responde para eles e para mim o que significa respeito. Então, respeito é o sentimento que a gente tem de consideração, de obediência, de submissão, de temor, de apreço por alguém. Então, olha só, a palavra de Deus, na aula de hoje, ela vai tratar do respeito às autoridades, como eu falei. Respeitar e honrar implica em obedecer. Mas aí pode passar pela sua cabeça assim: ai, esse negócio de obedecer é muito chato. Eu tenho que fazer o que os outros mandam e não posso fazer nada que eu quero. Aff, que negócio chato. Não posso fazer nada. Qual criança que nunca pensou assim? Fala aqui no chat pra mim. Vocês já pensaram desse jeito quando alguém deu uma ordem pra vocês? Então, olha só. Eu já fui criança também, claro. E eu já pensei assim. Mas eu não nasci num lar evangélico. Eu não nasci num lar cristão. Eu não conhecia a Bíblia e nem a Jesus. Então, eu seguia o meu próprio coração. Eu seguia o que ele me falava. E aí, sabe o que aconteceu? Me dei mal um monte de vezes, porque não conhecia Deus. Então, eu seguia a minha própria vontade. O diabo te enganou, né? E ficava pensando desse jeito aí. Sabe, Orhan e crianças primários queridos, nós, quando somos jovens, ou quando a gente não entende por que a gente está recebendo aquela ordem, muitas vezes a gente fica tentado a dar uma escapadinha, sabia? Filho, vai tomar banho pra gente jantar? Ai.
Isso. Epa, isso. Filho, chega de celular, tá na hora de fazer seu dever de casa. Tá bom. Quase. Isso. Filho, arruma sua mesa, tá uma bagunça. Tá bom. Acabou, filho? Sim. Mas isso é perigoso. Nós precisamos entender que Deus colocou as autoridades sobre nós para nos ajudar a andar pelo caminho Certo. pelo caminho certo e a fazer a coisa certa. Sabe por quê? Porque desobediência é o quê? É pecado. Desobediência é pecado. E o pecado faz o quê entre nós e Deus? Ele separa. Separa a gente de Deus e A gente gera aqui, o quê? o pecado aqui separando nós de Deus e Deus aqui. Isso. E aí o pecado gera o quê? A separação. E a morte. Lembra que a gente estudou que o pecado, o salário do pecado é a morte? Vocês lembram? A história foi de Caim e Abel. Isso mesmo, a gente aprendeu que o pecado nos separa de Deus e que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Então, olha só, a Bíblia está cheia de exemplos de obediência que gerou bênção e de desobediência que gerou coisas ruins, até a morte. Então, dá uma olhada aí. A nossa história bíblica de hoje fala de um tempo em que o povo hebreu obedecia direitinho aos mandamentos do Senhor. Eles davam ouvidos às lideranças constituídas por Deus sobre eles e tudo corria muito bem. Naquele tempo, havia um homem chamado Josué, que era o líder do povo. As pessoas o amavam e o respeitavam. A Bíblia diz que em todo o tempo em que ele liderou o povo, eles viveram em obediência. Não havia discórdias, as pessoas não enganavam umas às outras. Os filhos eram obedientes aos pais. Todos viviam de acordo com a palavra de Deus. E era um tempo de muita paz. Josué já estava bem velhinho e com 110 anos ele morreu, indo ao encontro do Senhor, assim como todos os líderes que o ajudavam naquela época a cuidar do povo. Então, o tempo foi passando e sabe o que aconteceu? As pessoas foram se esquecendo dos ensinamentos deixados por eles sobre a palavra de Deus. Assim, novamente voltaram a pecar e até mesmo a repetirem velhos erros, ao traírem o Senhor, adorando a falsos deuses. O Senhor ficou muito triste, e como o povo não andava mais com o Senhor, vieram sobre eles as terríveis consequências da desobediência. Eles passaram a sofrer nas mãos dos povos inimigos, roubavam suas coisas, pegavam tudo o que queriam e os deixavam sem alimento e ainda os atacavam. O povo que deixou ao Deus vivo e poderoso, que os dera tantas vitórias, agora estava derrotado e sem forças para lutar. Mas o Senhor é tão misericordioso que se lembra das suas promessas, até 1000 gerações daqueles que o amam. Ele ainda tinha promessas a cumprir ao seu amigo Abraão, lembra?
Muitos e muitos anos já tinham se passado, mas o Senhor nunca esquece as suas promessas. Pois é, olha só o que a gente viu. A gente viu aí que o povo amava Josué e obedecia a ele. E enquanto eles estavam obedecendo, estava tudo indo bem, tudo em paz. Mas aí Josué e os anciãos daquela época morreram. E aí o que o povo fez? Começou a desobedecer. Começou a desobedecer, se esqueceu dos mandamentos do Senhor. E aí as coisas ruins, as consequências do pecado e da desobediência vieram sobre eles. Tia Lise, agora, Deus sabe que nós também precisamos de ajuda para fazer o que é certo, né? Isso. Então, Ele coloca pessoas especiais para nos ajudar nessa missão. Vocês sabem quem são? Quem será que são essas pessoas? Com a palavra, os primários. Estamos agora com a Ana Júlia. Ana Júlia, que pessoas Deus colocou na sua vida para te ajudar a obedecer? Minha mãe, meu pai, minha tia e minha avó. Quais pessoas Deus colocou na sua vida para te ajudar a obedecer? Meu pai, minha mãe, minha família, meus professores e muito mais. Quais são as pessoas que Deus colocou na sua vida para ajudar a obedecer? Meus pais, pastores, meus tios e tias e os obreiros da igreja. Muito bem, isso mesmo. O papai, a mamãe, o pastor, os professores aqui da EBD, por exemplo, são pessoas especiais que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a obedecer. E isso é uma bênção. Mas talvez você aí que está me ouvindo vai falar assim: Tia, na minha casa só eu sou cristão. Nenhuma dessas pessoas por aí da minha família servem a Deus. Então, talvez seja o seu caso. E eu entendo que quando ninguém da família da gente é cristão, acredita mais em Deus, difícil. fica mais difícil. Mas eu tenho uma excelente notícia. Eu quero falar para você de uma pessoa que é ultra, maxi, mega, super especialista em ajudar a obedecer. Será que eles sabem quem é? Se todo mundo falhar, essa Ele pessoa não falha. de jeito nenhum. Esse não falha. Quem que é? Vocês sabem? Põe aqui no chat pra gente. Você sabe, Johan, quem é? Sim. Quem é, então? Conta aí. Jesus. Isso mesmo. Se tudo falhar, Jesus não falha. Ele é o nosso maior exemplo de obediência, porque ele obedeceu em Tudo. Ele obedeceu em tudo. Ele nunca errou, nunca desobedeceu, nunca pecou. E aí, Deus, que é bom, ele enviou o filho dele, que é Jesus, para morrer aonde, Johan? Numa cruz para nos livrar, nos salvar do nosso pecado, das coisas erradas que a gente faz. Isso aí. Então Deus é tão bom que ele deu o filho dele perfeito, que nunca desobedeceu, para morrer numa cruz para nos livrar dos nossos pecados. Mas ele ficou morto, não ficou? Não, tia Lise, ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo. E tá vivo, e ele tá onde? Ele voltou vencedor, vocês sabem? Para o céu. Isso, ele tá lá no céu agora. Mas ele nos deixou um presente. Quando ele subiu ao céu, ele disse: eu estou indo, mas vai ficar com vocês alguém que é para ajudar vocês, o nosso amigo ajudador. O Espírito Santo. Isso mesmo, nosso amigo Espírito Santo. E o que ele faz para nos ajudar? O Espírito Santo, ele nos ajuda falando para o nosso coração quando a gente está fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada. Mas precisa estar atento, Johan. Sim. Crianças precisam estar atento para ouvir a voz de quem? De Deus e do Espírito Isso Santo. mesmo. Precisa estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo e disposto a obedecer. Porque não adianta ouvir a voz do Espírito Santo e fazer diferente. Por exemplo, eu sei que isso é errado, mas eu ainda quero fazer. Pois é, não pode resistir ao Espírito Santo, tem que obedecer ao Espírito Santo, ok? Então, olha só. Chame Jesus para morar no seu coração, porque ele vai enviar o Espírito Santo para te ajudar nessa grande missão de amar a Deus e de obedecer. Amém? Então agora nós vamos orar, né? Para que eles se lembrem de obedecer, para que eles chamem Jesus para morar no seu coração e para que eles recebam o Espírito Santo, não é verdade? E para que Deus ajude cada um de nós a obedecer às autoridades, porque isso é bom e é justo. Amém? Vamos orar? Amém. Mas, tia Lise,
Já tá acabando a nossa aula? Daqui a pouco. Tem mais um pedacinho ainda. Ah, que bom. Eu ainda tenho um desafio. Pera lá. Vamos orar que a gente vai lá para a parte do nosso desafio. Então tá? Vamos orar então. Senhor Jesus, eu te louvo pela sua palavra, Senhor. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor colocou autoridades na nossa vida para nos ajudar a andar pelo caminho certo, e isso é bom. Ajuda o nosso coração a não rejeitar, meu Pai, as autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Ajuda o nosso coração, meu Deus, a não rejeitar a voz do Espírito Santo, que a gente venha ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Aquelas crianças, Senhor, que não chamaram ainda o Senhor para morar no seu coração, para ser Senhor da vida delas, que elas sintam o desejo, Senhor, e entreguem o coração a Ti. E para aquelas, Senhor, que já entregaram, nós clamamos, ajude elas a Te amar e obedecer até o dia do Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, Johan, não acabou ainda. Pera lá que não acabou. Agora nós temos um momento... Mão na massa. Isso, o nosso desafio Mão na Massa. E eu desafiei uma criança a contar uma história pra gente. Já que a gente está falando de obediência e desobediência, essa criança vai contar pra gente. Ou uma história bíblica, um fato bíblico, um acontecimento bíblico com algum personagem que obedeceu e foi abençoado, ou de algum que desobedeceu e pagou o preço do pecado. Aqui, então, tia Lise, também tem uma coisa para falar com eles. O quê? Que a qualquer momento eles podem ser convocados para o nosso momento Mão na Massa. Isso mesmo. Então, fica atento, porque a qualquer momento você pode receber uma mensagem dizendo que você está sendo destacado para participar do nosso quadro Momento Mão na Massa. Então, roda aí o nosso quadro. Oi, primários, bom dia. Hoje eu vim falar de dois personagens, um que obedeceu a Deus e o outro que não obedeceu a Deus. Um dos personagens que obedeceu a Deus foi Abraão. Deus mandou para ele para uma terra estrangeira que ele não sabia nem conhecia, e ele foi. E um dos personagens que não fez o que conforme Deus falou foi Jonas. Deus falou para ele ir para Nínive e ele não foi. Aí ele foi engolido pela baleia. Tchau, primários! Que legal, muito bem, excelente exemplo, hein? Parabéns. E agora, deu a nossa hora, acabou. Como eu disse antes. Como você falou antes, acabou a nossa aula, mas a gente vai ter outras oportunidades. Daqui a pouquinho, daqui a alguns domingos, a gente está aqui de volta. Então, a gente está muito feliz, né, Ior, de ter concluído essa aula. A gente quer dizer que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e mais pra frente a gente se vê, não é? Sim. Então, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau, tchau.